Oi, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo para análise de algoritmo, um estudo sobre uma introdução sobre análise de algoritmo, na verdade, porque a análise de algoritmo é algo bem mais extenso do que a gente está vendo aqui. Daria para fazer um curso inteiro, uma disciplina inteira sobre isso, como na verdade existem em algumas graduações. A gente vai estudar algumas estratégias e alguns métodos para análise de algoritmo, né? Propriamente dito. Porque no vídeo passado a gente estudou recursividade e viu como a recursividade pode ser aplicada para análise de algoritmo. A gente viu uma recursividade específica, que é a recursividade de primeira ordem, né? E aí, para lembrar, a todo tempo a gente está usando método de indução matemática, para poder demonstrar essas recursividades, esses algoritmos que a gente tem estudado, tá? Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre o que é análise de algoritmo. Analisar o algoritmo, para analisar alguma coisa, a gente precisa primeiro saber comparar. E para comparar, eu preciso saber dizer, se eu tenho dois elementos, dois algoritmos, qual é melhor, né? E aí, quando a gente pergunta qual algoritmo é melhor, na prática eu quero saber o que é ser melhor. Um algoritmo melhor é um algoritmo mais fácil de implementar ou é um algoritmo mais eficiente? Se eu estiver resolvendo um probleminha fácil, eu quiser resolver tirar uma dúvida, uma implementação de teste, algo assim, momentâneo, é claro que um algoritmo mais fácil de implementar é melhor nessa situação. Porém, se for algo mais robusto, algo que vai demandar mais poder computacional, algo que vai usar mais vezes, vale a pena gastar uma energia e aí tentar elaborar um algoritmo mais eficiente, né? Mais eficiente, eu estou dizendo aqui um algoritmo que vai gastar menos tempo de processamento. Eu posso pensar também num algoritmo mais eficiente que vai gastar menos memória. Então, tem várias formas de pensar. Aqui eu estou pensando em números eficiente, para mim é número de operações, né? A gente pode citar que é muito normal dentro de uma empresa ser demandado uma solução de um sistema, como eu já passei por isso. Você elabora um algoritmo, um processo para resolver um problema específico e aí apresenta a solução para os operadores. O seu algoritmo, com os dados de entrada, ele resolve o problema, por exemplo, com 1 minuto e meio. E aí o operador vira para você e fala assim, olha, tá muito legal, a resposta tá boa e vai funcionar, só que eu só tenho 20 segundos para tomar a decisão. Eu não posso parar um processo por mais que 20 segundos para tomar uma decisão. Então, tudo aquilo que você fez, se você projetou de algoritmo, não vai servir. Você vai precisar abrir mão, às vezes, da qualidade da solução para tentar encontrar um algoritmo mais rápido, mais eficiente, com menor número de operações, né? Então, a gente vai analisar aqui, nesse vídeo, tentar analisar os números de operações aí dos algoritmos, tá? Então, para começar, vamos com um exemplo fixo, um exemplo mais simples. Aqui eu tenho um algoritmo. Primeira coisa, eu quero saber o que esse algoritmo faz. Então, eu tenho um for, um para, né, um laço fixo aqui, de 1 até n. Aparentemente, eu tenho uma matriz, número de elementos, número de alunos, né, aluno i, teste 1, né, aluno e teste. Então, estou imaginando que eu tenho uma matriz com uma quantidade de alunos, no caso, n alunos, né? E tenho m testes, pelo jeito, né? Então eu vou tirar a média aqui, né? Vou tirar a média retirando dessa média, minto, não vou tirar a média, vou fazer a soma retirando o menor teste. Então eu vou fazer a soma dos testes retirando o menor teste. Quantas operações esse algoritmo faz, no melhor caso e no pior caso? Nesse caso não faz muita diferença. Por quê? Eu tenho um laço fixo aqui e um laço fixo embaixo, um dentro do outro. No primeiro laço, eu tenho n repetições. No laço interno, eu tenho m repetições. Então, esse bloco
de código, essas 3 linhas de código, vão se repetir m vezes n vezes, né? M vezes n vezes. Para cada laço desse, eu vou percorrer uma vez desse, então tenho n vezes m repetições. Eu digo que esse algoritmo ele é da ordem de n vezes m, né? Então, o algoritmo polinomial é da ordem n vezes m. Ele é fixo, não tem melhor caso, não tem pior caso, ele é fixo. Porém, eu tenho casos onde faz diferença. Eu tenho melhor caso e pior caso. Tenho casos de uso. Nessa situação, eu tenho uma lista qualquer, né, não ordenada, e eu quero encontrar um elemento dentro dessa lista. Só tem uma forma de fazer isso. Eu percorro a lista, olhando elemento por elemento. Encontrou, ótimo. Não encontrou, passa para o próximo, até encontrar. Se não encontrou, retorna elemento não encontrado. Nesse caso, o pior caso é percorrer a lista toda, ou seja, não encontrar o elemento na lista. E o melhor caso é ser o primeiro elemento da lista, né? Então eu tenho melhor e pior caso. Tá? Só que, imagina, nessa busca de um elemento numa lista, se eu tiver informação de que a lista está ordenada. Se eu sei que a lista está ordenada, eu tenho uma informação a mais sobre essa lista. Então eu preciso, é esperado, né, que a gente use essa informação para produzir algo interessante, para produzir um algoritmo um pouco mais eficiente, um pouco mais esperto. Quando eu digo no pior caso, significa que eu vou percorrer a lista, o algoritmo todo, né? É quando eu não encontro o elemento que eu estou buscando. Esse seria o meu pior caso aí, né? Então, quantas operações são necessárias? Antes de responder isso, vamos tentar entender, vamos tentar elaborar uma regra para isso aqui. O que esse algoritmo faz? Mesmo a estratégia dele é divide no meio, não encontrou, olha para a metade superior ou metade inferior. Novamente, divide no meio, olha para a metade superior e metade inferior. E eu vou repetindo esse processo. Então, repara, a estratégia básica é fazer uma comparação e repetir o algoritmo com a metade. Ou metade superior, metade inferior, mas com a metade. Então, nota o que está sendo feito aqui. Eu faço uma comparação. Se não for encontrado, eu faço a mesma busca. Recomeço o processo, só que com a metade da lista. Esse é um processo recursivo, né? Porque eu estou repetindo o processo. E qual é o decaimento do meu problema? Como eu reduzo o meu problema? Em vez de reduzir um elemento a cada iteração, eu estou reduzindo a metade, né? Então, eu tenho uma chamada de uma função n, n seria o tamanho da lista, faço uma comparação mais a mesma chamada com a metade do tamanho da lista. Essa seria a função recursiva que representa o número de operações do algoritmo de busca binária, certo? Então, se eu quero encontrar quantas operações faz um algoritmo de busca binária, basta eu resolver essa função. Voltando aqui, repara, eu tinha C de n igual a 1 mais C de n sobre 2. Só que eu tinha uma hipótese. O n é uma potência de 2. N é uma potência de 2. Ok? Voltando lá. Desculpa. Se o n é uma potência de 2, então eu tenho C de k. A próxima potência de 2 não pode ser o k mais 1, vai ser o 2 vezes k. Então, o próximo passo para esta indução não vai ser o k mais 1, vai ser o 2k, certo? Então, vou ter aqui C de 2k igual a log de 2k mais 1. Então, é isso que eu preciso demonstrar agora. Eu vou partir do C de 2k. Primeiro passo, vou aplicar recorrência. C de 2k, pela regra da recorrência, vai ser 1 mais metade. Uma nova chamada com metade. Então, metade de 2k é k. Então,
a minha chamada aqui vai me retornar 1 mais C de K. Como agora eu tenho C de K, eu posso aplicar a minha hipótese de indução, ok? A minha hipótese de indução é que C de K é igual a log de K mais 1. Então, aplicando aqui, eu vou ter, no lugar do C de K, 1 mais log de K. Aqui eu tenho uma estratégia que eu vou usar a propriedade de logaritmo. Logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então, eu vou transformar esse 1 em log de 2 na base 2. Usei uma propriedade de logaritmo. Agora, eu vou usar uma outra propriedade de logaritmo. Soma de logaritmo de bases iguais. Ok? Junta os logaritmos de mesma base e o produto dos logaritmandos. Então, 2 vezes k. Então, eu tenho como resultado 1 mais log de 2 vezes k, que era exatamente onde eu queria chegar. Então, está demonstrado. Esta fórmula, efetivamente, é a fórmula fechada desta recorrência. Ok? Está feito aí. Só para a gente lembrar, né, voltar nesse processo todo, que foi um processo relativamente grande, lembrar o que a gente estava fazendo. A pergunta inicial foi: quantas comparações são necessárias, no pior caso, para o algoritmo de busca binária? Ok? E aí a gente viu que essa pergunta, transformando ela numa recorrência matemática, era equivalente a resolver o número de operações do busca binária pode ser representada pela recorrência. Então, eu transformei o problema das operações de uma busca binária numa recorrência. E aí meu problema passou a ser resolver a recorrência. Resolver essa recorrência, fizemos isso, encontramos o resultado da recorrência. E daí? Então, isso significa que, dada uma lista com n elementos ordenados, o algoritmo de busca binária realizará, no máximo, 1 mais log de n operações para encontrar um elemento. Então, está aqui respondido a pergunta inicial. Os passos foram: transformei o problema da comparação da busca binária numa recorrência, né? Eu equacionei de forma recursiva o problema, resolvi a recorrência e interpretei o resultado. Okay? Aí está um problema matemático da computação. Ok? Tá feito aí um problema completo. Da mesma maneira que a gente fez lá na recorrência de primeira ordem, aqui a gente vai tentar encontrar um padrão. O padrão que a gente vai definir aqui, em vez de reduzir a cada passo um elemento, aqui a cada passo eu estou dividindo por 2. Essa estratégia na computação se chama dividir para conquistar. É uma estratégia famosa e vários algoritmos usam essa estratégia. Vários algoritmos de ordenação, por exemplo, o merge sort, o quicksort usa. Então, tem vários algoritmos que utilizam o busca binário, que a gente acabou de ver, claro. Vários algoritmos que utilizam essa estratégia. E aí eu vou definir, a recorrência é definida da seguinte maneira, igualzinho lá na recorrência de primeira ordem, só que em vez de ter a redução n-1, passa a ser n dividido por 2. E a minha tarefa aqui seria resolver essa recorrência, né, de forma geral para poder obter uma fórmula. No livro tem essa resposta, né? Eu não vou fazer ela aqui em vídeo. Se for o caso, depois na aula web, a gente pode fazer. Eu só peço que me avise antes, que aí eu preparo o material e a gente faz na sala explicando. Okay? E aqui eu só vou colocar a fórmula para vocês darem uma olhadinha na cara da fórmula. Inicialmente ela assusta um pouco, mas ela segue um padrão. Ela é bem parecida com a recorrência de primeira ordem, só tem alguns logaritmos, muda os índices aqui, o g de n também muda um pouco, né? Mas ela é bem parecida com a recorrência de primeira ordem. Nosso objetivo no ensino nunca é decorar a fórmula, tá? Nosso objetivo é
pegar um problema, equacionar um problema e resolver o problema. Então você não precisa se preocupar em ficar decorando fórmula. Numa prova presencial, por exemplo, eu deixo a fórmula na prova. Ou escrevo no quadro a fórmula, não estou preocupado em decorar a fórmula. Mas sim com usar a fórmula, né? Como eu havia dito, observe que aqui a gente tem vários logaritmos aqui em vários pontos dessa fórmula. Então, volto a frisar que é importante fazer uma revisão de logaritmo nesse momento. Tira aí uma horinha do dia para fazer uma revisão do logaritmo, ok? Tá? Repetir a fórmula aqui, e aí eu quero usar essa fórmula agora. Eu vou pegar o mesmo problema, observe que eu peguei o mesmo problema aqui lá do busca binária, e agora a gente vai resolver esse problema usando a fórmula. Inicialmente a gente resolveu ele sem a fórmula, usando a estratégia de expandir, ver o que acontece no final e depois provar por indução. Agora eu já tenho uma fórmula e agora eu só vou usar a fórmula. Na minha fórmula, o número que multiplica a chamada recursiva a gente chama de C. Então C nesse caso é 1 e eu tenho uma função g de n. A minha função g de n também vai ser 1. Ok? Essa fórmula tem uma função composta, g de 2 elevado a i. Mas como nesse caso eu vou ter 1, então não vai fazer muita diferença. Tá? Então, como que fica a aplicação da minha fórmula? C vale 1, t de 1 mais a somatória de 1 a log n, c de novo vale 1, log de n menos 1, g de 2 elevado a i. Observa, 1 elevado a qualquer coisa é 1. T de 1 é 1. 1 vezes 1, 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. G, nesse caso, é 1 também. Então, 1 vezes 1 aqui, eu tenho 1. A minha fórmula desse tamanho passou a ser 1 mais a somatória de i log de n, até log de n do elemento 1. Agora a gente precisa resolver essa somatória. Vamos tentar entender o resultado dessa somatória aqui. Essa somatória está fazendo o quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1. Dentro da somatória, a variável é o i. Só que o i não está mudando nada dentro da somatória. Eu não tenho i dentro da somatória, eu só tenho um valor fixo 1. Então eu estou somando 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quantas vezes? De 1 até log de n. Então eu tenho o 1 log de n vezes. Resultado, eu tenho log de n. Então isso aqui vai ser 1 mais log de n. O mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Ainda bem, né? Não podia dar diferente. Então está resolvido aí a busca binária usando a fórmula. Para ficar mais interessante, vamos pegar uma expressão onde eu vou poder trabalhar um pouquinho mais de conta, né? Então vamos lá. Agora, o t de 1 é 3, o meu critério de parada, que é o t de 1, vai ser 3. Eu tenho t de n recebendo 2 vezes a chamada recursiva t da metade, então a estratégia aqui é dividir para conquistar, mais 2n. Na minha fórmula, o c, ou seja, a constante que multiplica a chamada recursiva é 2, g de n é 2n, beleza, a minha função aqui. Mas a minha fórmula, ela trata de g de 2i, eu tenho uma função composta aqui dentro. Então, g de 2i, basta eu pegar o n e colocar 2i no lugar. Não tem nada de complicado, né? Apesar de ser uma função composta, não tem nada complicado. É só tirar o que está aqui dentro do n, independente da fórmula que tiver aqui, você vai pegar o que estiver dentro do n e colocar 2i no lugar, ok? Eu não efetuei essa expressão, mas isso aqui vai dar 2 elevado a i mais 1. Botei já a resposta aqui embaixo, certo? Fazendo a substituição, então eu tenho c, que é 2, elevado a log de n, t de 1, que vai ser 3, está aqui o t de 1, mais a somatória até log n, c, que é 2, elevado a log de n menos i, vezes 2 elevado a i
mais 1. Esse I mais 1 veio daqui desse produto de potências de bases iguais. Somei aqui em cima I mais 1. Agora eu preciso resolver. Por quê? Até isso aqui foi só aplicação de fórmula. Lembrando que decorar a fórmula não é problema para a gente, porque não é o objetivo do curso ficar decorando fórmula, e sim usar e entender o que está sendo feito. A fórmula vai ser dada em qualquer processo avaliativo, eu dou a fórmula para vocês. Então, até aqui não está feito nada. Eu preciso resolver isso aqui e entender o que está sendo feito. Então, vamos resolver isso aqui. 2 elevado a log de n, lembrando que esse log aqui é base 2, então eu tenho 2 elevado a log de 2. Eu tenho uma função exponencial de base 2 com um logaritmo de base 2. Vou considerar que você vai estudar logaritmo, e uma das propriedades do logaritmo é exatamente essa. A exponencial simplifica com logaritmo, sobra só o n. Ok? Isso aqui tudo vai dar n. T de 1 é 3, está aqui em cima. Então, sobra 3 vezes n. 3 vezes n está aqui. Dentro da somatória, eu separei aqui para ficar mais fácil. Separei aqui o 2 elevado a log n, vezes 2 elevado a menos i, está aqui, e mantive o restante aqui, 2 elevado a i mais 1. Certo? Fazendo essa conta toda aqui dentro, 2 elevado a log n, como eu já disse, é n. Simplifica a exponencial com logaritmo, isso aqui vai dar n. Potência de bases iguais. Produto de potência de bases iguais. Repete a base, soma os expoentes. Somando aqui, menos i com mais i simplifica, sobra só 1. Então, isso aqui tudo vai dar 2. Está aqui. Certo? Agora eu tenho essa somatória. N vezes 2, ou 2n, melhor, 2n aqui. Repara essa somatória, de novo. A variável dentro da somatória é o i. Só que eu não tenho i dentro da somatória. A variável da somatória é i e eu não tenho i aqui dentro. Então, isso aqui vai ser uma constante, 2n. Eu vou somar 2n, mais 2n, mais 2n, mais 2n. Quantas vezes? Eu vou somar log de n vezes. Então, o resultado dessa somatória é 2n vezes log de n. Eu tenho log de n vezes o 2n, certo? Então, o resultado da minha função recursiva, depois de resolver a fórmula, é 3n mais 2n log de n. Está aí a fórmula fechada desta recursividade, ok? E aí a gente finaliza, né, essa aulinha. Aqui tem a lista de exercício mínima baseada no livro, vocês vão dar uma olhada lá e tentar fazer os exercícios aí. A gente selecionou alguns para entrega, ok? É isso. Até o próximo vídeo e até a próxima aula. Deixa seu like.